Pessoal, hoje Exato. nós vamos falar um bocadinho aí sobre pesquisa e inteligência de mercado, né? Ou conhecido como pesquisa de mercado, inteligência de negócios. É um tema super atual. As empresas grandes já têm um trabalho muito forte em cima disso. Laélia sabe, o Hermes Pardini tem uma equipe aí de pesquisa e inteligência muito grande. Ou imagino que hoje deva ser uma equipe aí com pelo menos umas 10 pessoas só para estudar concorrência, estudar preço do mercado, entender precificação, entender áreas de atuação, entender como que para quais caminhos o mercado está caminhando, né? E eu acho que as empresas que são menores, muitas delas não têm a oportunidade de e nem às vezes recursos para contratar uma equipe desse calibre, né? Então, por exemplo, a minha consultoria hoje, que é a Comerciare, é a nossa empresa aqui, ela é uma empresa que faz isso, né? Então acaba trazendo isso para as empresas menores, mas o próprio empresário ou o próprio gestor e líder, ele pode aprender a fazer isso. É possível e é muito interessante que ele tenha essa habilidade. Como estudar o mercado? E aí eu vou trazer para vocês hoje aqui algumas ferramentas, algumas informações e podem mandando perguntas no chat aqui, a gente vai conversando e esse bate-papo, o mais legal é que ele seja interativo, né? Então, agradeço a presença de vocês aí. Esse material depois ele vai ficar gravado, eu vou subir ele lá para o YouTube e para quem não assistiu poder assistir, né? Provavelmente não deve ficar como um vídeo público, deve ficar como um vídeo privado, como material mesmo, né, para divulgar. Como a gente tem aquelas comunidades, aqueles grupos que vocês estão, tem materiais que é só vocês lá que acessam, ou acessam primeiro que outros, né? Então, vocês veem que eu mando muito material, muito conteúdo lá, conteúdos aí que circulam o Brasil inteiro, e fiquei muito feliz em ter o Diego aqui com a gente, que vem da Paraíba. Que honra ter alguém aqui de tão longe aqui da gente de Goiânia, mas tão perto por ser brasileiro e por estar também na saúde. Sempre começo com a grande frase aí do William Deming, que é um dos pais aí do controle de qualidade moderno, né? O que não se gerencia, não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia, né? Então, se eu cheguei no ponto de que o meu negócio precisa ter pesquisa, eu preciso fazer pesquisa de mercado e inteligência, é porque eu tenho dados. E se eu quero gerenciar alguma coisa, eu preciso ter controle dos dados. Por isso que essa frase ela é tão famosa, né? Cada um fala que um falou, mas Deming foi um dos que falaram isso, porque aquilo que eu não gerencio, eu não consigo medir. Então, quando a gente está dentro de serviços de saúde, por exemplo, e hoje nós temos só pessoas de saúde aqui, fico muito feliz por isso. Não que as pessoas das outras áreas não seriam bem-vindas, muito pelo contrário, eu gostaria muito da presença de outras pessoas, mas quem trabalha na saúde sabe que a gente toma decisão com base em indicadores, né? João Vitor é estudante de medicina e quase formado, sabe que para tomar decisão ele precisa de informações do paciente, que é o quê? São os exames de laboratório, exames de genética, exames de anatomia patológica, exames diagnósticos por imagem, são serviços que a Laélia já trabalhou muitos anos, ainda trabalha, o Diego também como laboratório, como trabalha em laboratório, né? Cada lugar fala de um jeito, né? Aqui ainda usa esse termo laboratorista, também atua, então é informação para tomar uma decisão, é o exame diagnóstico. A empresa, nós precisamos reformar a recepção do laboratório. Temos dinheiro? Vamos entender nossos números. Então, eu só consigo gerenciar o que eu tenho mensuração. E essa mensuração, ela pode ser diária, semanal, mensal, bimestral, trimestral. Dentro da nossa consultoria, um dos trabalhos que nós fazemos é ajudar os nossos clientes a analisar melhor esses números, principalmente mesclar número financeiro com número operacional e número bruto, para entender a performance da empresa. Então, por isso que ter conhecimento disso é muito importante. Então, o que adianta eu ir pesquisar no mercado alguma coisa se eu não conheço meus números? O que adianta eu querer ter toda uma inteligência de mercado e não ter conhecimento dos meus números? Não adianta nada, né? E eu costumo dizer uma frase que eu trouxe aqui, nada tão autoral assim, mas sem dados e informações é impossível fazer gestão. Então, se eu estou com a minha empresa aqui, acabei de fechar o mês de maio, março, começou o mês de abril, e eu já, dos meus clientes aqui e da minha própria empresa, eu já analisei os números de março. Então, se eu não tenho conhecimento dos números de março, eu vou ter só suposições do que foi o mês. Ah, foi menos movimentado, mais movimentado. Menos movimentado quanto? Mais movimentado quanto? Faturei menos, menos quanto? Meu custo foi mais alto quanto? Então, você começa a fazer essas perguntas e buscar
as informações completas, né? Meu nome é Luiz Henrique Soares, estou na saúde há 17 anos, em julho de 2025. Vou completar aí 18 anos na área, passei por 2 grandes hospitais em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, passei por um grande grupo na área da saúde, que é o Hermes Pardini, grupo esse que me convidou para morar em Goiânia, para trabalhar em uma das suas empresas. Empresa essa que eu fiquei também, grupo inteiro, quase 6 anos. Há 5 anos eu fundei a Comerciare, que é a minha empresa de consultoria na área de gestão estratégica na saúde. Por que que as empresas contratam a Comerciare? Porque elas querem entender o mercado melhor, entender seus números de forma mais efetiva, ter um planejamento estratégico e ter uma estratégia de negócio mais coerente, né? Então, Luiz, eu penso que eu posso abrir mais unidades, que eu posso ter mais serviços. Espera aí, vamos estudar o mercado? Vamos estudar a sua capacidade para trazer isso? O que que adianta trazer um serviço novo se nem o tradicional os nossos pacientes estão satisfeitos com ele? A nossa entrega não está boa. Então, eu venho como um olho estratégico dentro da empresa. Obviamente que eu não vou fazer departamento pessoal, não vou fazer RH, não vou fazer gestão da qualidade, mas eu sou um agente ali dentro que tem olho para o mercado, que tem um olho muito grande para o mercado, mas que pensa o negócio de maneira estratégica, né? E traz insights, muitos deles baseados em números e dados da empresa, né? Então, né, o poder dos dados na tomada de decisão, né? No mundo de hoje, 2025, com tudo informatizado, né? A informação é um dos principais ativos que as empresas têm, né? E a capacidade que as empresas têm de levantar esses dados, né? Fazer a coleta deles, analisar eles, interpretá-los, é indispensável hoje para tomada de decisão. O líder que toma decisão hoje sem dados, ele toma uma decisão ou no feeling dele, na experiência dele, ou em achismos, né? E as empresas precisam começar a usar essas informações hoje para gerir o seu negócio, entender a margem de lucro, né? Quem trabalha em laboratório sabe a batalha que é você conseguir definir preço de custo para alguns exames. A gente sabe que alguns laboratórios, por não conseguirem fazer isso, calcular hora de técnico, valor de cada laminazinha, quantas luvas gastam, quantas agulhas, seringas para coleta, você pega todo o custo embarcado, divide pela quantidade de exames e tem um custo médio, né? Não é minha missão aqui hoje falar se essa estratégia é certa ou é errada, mas é uma forma de se ter alguma informação, né? Ter alguma informação é melhor do que nenhuma, mas também não pode ser uma informação errada, incompleta. Então, é preciso que você tenha essas informações para tomar essa decisão. A gente está falando aqui hoje de saúde pelos presentes que estão aqui, mas alguém que entrar não for da saúde também se sinta representado, porque vale para o varejo, indústria, área de serviços. Enfim, estatística é uma ferramenta poderosa de gestão, né? E não é apenas planilhas, sistemas, relatórios, papéis, né? É como que você usa tudo isso não apenas para tomar decisão, mas para poder ter base para buscar outras informações, né? Quantas empresas descobrem prejuízos aos 45 do segundo tempo, quando muitas vezes a água já está batendo quase que no pescoço? E são pequenos dados que mostram, muitas vezes, esse prejuízo, né? E algumas empresas, infelizmente, nós sabemos que a gestão financeira é uma das dificuldades. E eu que trabalho com serviços de saúde, clínicas, laboratórios, hospitais, clínicas de especialidades médicas, clínicas odontológicas, já prestei consultoria para clínicas de vacinas, empresas de home care. Muitas empresas não sabem quanto faturam, quanto gastam e quanto sobra, e mal sabem se tem lucro. Então, dados ajudam muito nisso, né? Então, vou falar um pouquinho sobre esses fundamentos de estatística para a gestão, né? Estatística nada mais é que a ciência que estuda a coleta, organização, análise, interpretação e apresentação dos dados. E olha que palavra interessante, apresentação dos dados. Olha outra habilidade que gestores, empreendedores, donos de negócios precisam ter, além de conseguir ainda colher esses dados, organizar eles ali, analisar, interpretar, você precisa conseguir apresentar de uma forma que o leitor, ou o diretor, ou o sócio, ou os colegas, ou os analistas consigam entender esse dado e, assim, seguir com o seu trabalho de uma forma correta e coerente, com uma decisão também correta. Então, olha o desafio que nós temos em trabalhar dados. Olha como isso é importante.
E hoje nós temos áreas dentro de algumas empresas que elas cuidam somente elas das estatísticas desses dados, né? São áreas que processam dados, principalmente as áreas de pesquisa e inteligência de negócios, para trazer para os gestores o quê? Informações mais estratégicas, né? E eu já trabalhei em áreas, em departamentos, e já vi colegas gestores que não tinham essa habilidade de construir bons relatórios. Simplesmente pegava relatórios prontos, mas na hora de estudar os dados tinha dificuldade. Então, gente, quem quer ser gestor, quem quer ser empresário, quem quer ter um negócio, quem quer ser líder dentro do negócio de outra pessoa, dominem isso daqui. Não tem como trabalhar sem dominar números. Vocês vão ser cobrados por isso, né? Ou vocês mesmos vão se cobrar por conta de serem os próprios donos, né? E aí eu tenho que entender os tipos de estatística que eu tenho, né? Estatística descritiva, que foca na organização e resumo dos dados através de medidas numéricas, tabelas e gráficos, né? Então, eu quantifico e coloco isso em um formato que ele fica visual, né? Tabelas de Excel, gráficos que o Excel faz também, e a estatística inferencial, que utiliza amostras para fazer previsões e inferências sobre uma população maior ou sobre uma base de dados maior também, que é muito a estatística que é usada nos governos, em órgãos públicos, em institutos de pesquisa. Quando nós vemos aquelas notícias tipo pesquisa Datafolha, pesquisa Quaest, diz que para os cenários da eleição de 2026, fulano de tal lidera, e segundo lugar vem o outro, e no segundo turno. Aquilo não foi uma pesquisa para todas as pessoas do Brasil, foi uma análise amostral. Se eu tenho um relatório que tem 26 mil linhas e eu não tenho condições de analisar cada uma delas, e com fórmulas de Excel ou inteligência artificial eu não consigo analisar essas informações, eu vou ter que tirar por amostragem. Numa decisão rápida que precisa ser tomada ali de imediato, talvez alguns gestores tenham que tomar decisões com algumas informações que tenham. Talvez você não tenha essa informação para poder ter a decisão perfeita, mas quanto líder, alguma coisa tem que ser feita. Talvez você pegue uma amostragem, uma pesquisa de números e dados por amostragem, né? E acaba que, como eu falei, as pesquisas maiores, muitas delas são feitas assim. Inclusive, tem um livro muito bom que eu indico, Como Mentir Usando Estatística, um livro muito legal. Se eu não me engano, ele é da década 50 ou 60, e ele fala sobre isso, né? Como é que estatística pode ser usada também para mentir, também para passar informações incorretas. Então, será que todos os órgãos, todos os meios de comunicação, né? Será que todas as informações são certas? Será que existe alguma manipulação? Não estou aqui para afirmar, mas para dizer que estatística também é usada para o mal, né? Então, igual eu coloquei um exemplo aqui, uma empresa de varejo pode usar estatística descritiva para analisar o histórico de vendas e estatística inferencial para prever a demanda de um produto para os próximos meses. E aí fica a indicação de mais um livro chamado Small Data. Eu não tenho ele aqui físico, porque eu tenho ele no Kindle, mas é do Martin Lindstrom, um dos meus escritores favoritos na área de marketing e negócios. Ele também escreveu outros livros fantásticos, como Brainwashing, A Lógica do Consumo, livros que eu também super indico. Mas para estudar mercado, Small Data é um livro muito legal, porque ele ensina como que pequenos dados e pequenas informações podem prever grandes tendências de mercado. Então, quem também trabalha com pesquisa de inteligência de mercado, é empreendedor, tem que estar acompanhando o que o consumidor está consumindo. Eu estudo muito vários mercados, como o mercado de luxo, o mercado de moda, o próprio varejo também me interessa muito. Eu assino aqui algumas newsletters. Eu tenho aqui alguns portais de marketing. Eu recebo aqui no WhatsApp as notícias dele, como Meio e Mensagem, Mercado e Consumo, Mercado Marketing. Eu adoro informações sobre o varejo, porque eu acho que o serviço de saúde, por eles ter uma porta aberta para a rua, ele também tem características de varejo. E o que acontece nas redes de varejo pode ser que impactem a experiência de uma pessoa que vai até um laboratório colher exame de sangue, ou que agenda para fazer uma ressonância, ou um exame de ultrassonografia em uma clínica de imagem. Então, esses são os tipos de estatística, né? E quais são as ferramentas para monitoramento de dados e indicadores? Indicadores, nós vamos conversar mais sobre isso em uma outra oportunidade. Hoje não dá tempo da gente falar sobre indicadores,
Nós temos um conteúdo lá no nosso blog, www.comerciare.com.br, que inclusive nós temos lá algumas informações e alguns conteúdos sobre isso. Posso mandar de novo no grupo para vocês. Se alguém puder me lembrar no final, ficaria muito grato. Mas nós temos duas informações duas bases, né? Duas ferramentas, né? Que quando eu falo pelo computador, eu posso trazer aqui os softwares de gestão, que é onde eu tiro esses relatórios, e muitos relatórios que eu preciso construir hoje. Talvez eu precise extrair do sistema um, dois, três ou até mais relatórios para juntá-los, analisá-los e criar uma base só de dados. Né? Hoje nós temos a inteligência artificial, confesso até que eu esqueci de trazer aqui no meu material, mas o ChatGPT é uma ferramenta que pode analisar dados. Eu confesso que eu não fico muito satisfeito ainda com as análises que o ChatGPT me devolve, quando eu passo alguns dados para ele, para até saber a visão que ele traz para mim também, mas me ajuda, de certa forma, de certa forma, me ajuda muito. Então, existem outras inteligências artificiais que eles trazem, que analisa melhores dados, Cloud, eu não usei ele ainda, por isso que eu não sei falar o nome, mas o próprio Gemini do Google, muita gente fala que ele é melhor para isso. Eu uso muito o ChatGPT, gosto da forma que ele me atende e às vezes falta tempo de buscar e pesquisar outras ferramentas de IA, mas o ChatGPT é uma ferramenta muito boa. E o Excel, gente. Gestor, empreendedor, aprenda a usar Excel. Eu brinco que o Excel tem que ser usado para a vida pessoal. Quem quiser depois me sinaliza, eu tenho uma planilha de gastos pessoais aqui que eu tenho muito efetiva, inclusive faz o cálculo do que é fixo, o que é variável, e ainda diz o percentual que cada continha que você paga ali representa no montante total para você conseguir gerenciar e reduzir esse percentual de participação que aquela conta tem dentro da sua despesa mensal. E é preciso fazer isso dos negócios também. E o Excel é uma ferramenta poderosíssima. Quem quiser também pode me pedir que a gente pode fazer uma aula depois só para tratar Excel. Posso ensinar algumas fórmulas para vocês, tá? É uma ferramenta que eu adoro, eu deito e rolo em cima do Excel todos os dias. Sei algumas fórmulas, tem muita coisa que eu vou aprendendo todo dia, jogo no Google para que eu consiga aprender uma ferramenta nova. Gente, não dá para ser um bom cientista de dados sem dominar o Excel. O Excel que é a base para isso, e é uma ferramenta barata que praticamente todo mundo tem no computador e é possível, né? E no caso, voltando aqui para o computador, lembrando que o software que você usa na sua empresa, ou se você está começando uma empresa e precisa escolher um software, eu indico que vocês escolham um software que tenha bons relatórios. Além das informações que você vai analisar, e além de você analisar de você entender como que o sistema vai otimizar seus processos, gerenciar rotinas, pergunte também para o distribuidor como são os relatórios e se eles têm facilidade de criar novos caso você precise de alguma informação. Vocês vão ver que isso faz toda a diferença, principalmente serviços de saúde que tem grande movimento de pacientes. Talvez um consultório individual tenha um menor impacto, porque um médico tem o seu consultório ali que atende um público específico, talvez atenda 5 pacientes por dia, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas um laboratório, ao que a gente sabe, ele atende 300 pessoas num dia, 1.000, já vi laboratório que atende todas as unidades, 1.000 pessoas por dia. Então, tem que ter bons relatórios. E a análise contínua de indicadores permite ajustes estratégicos e melhoria contínua nos processos organizacionais. Se eu estou gerenciando, é porque eu estou medindo informações. Essas informações se tornam um parâmetro para que eu entenda esse processo vai bem ou vai mal. Esses são os tão famosos indicadores, ou KPIs, traduzindo em português, KPIs, né? Indicadores chaves de performance. Se eu tenho um dado que eu acompanho ele em vários períodos de tempo, eu tenho um indicador. Eu posso não formalmente chamá-lo de indicador, mas ele é. Porque sabemos que gestão da qualidade tem todo aquele critério de que isso é um indicador ou não é um indicador operacional ou é um indicador estratégico. Mas, no geral, eu preciso analisar esses dados e transformá-los em algo que eu possa monitorar com o passar do tempo. Então, margem de lucro, eu tenho que fazer essa margem de lucro mensal. Então, nós estamos em abril. Vamos colocar uma situação aqui que uma empresa teve prejuízo nos 3 primeiros meses do ano. Provavelmente essa empresa vai ter que cortar custos,
talvez com pessoas, tentar reduzir desperdício de insumos, desperdício de luva, desperdício de máscara, de gorro, de propé, desperdício de papel, caneta, tudo, desperdício de energia elétrica, tudo isso tem que ser analisado para que no próximo mês você não tenha prejuízo. Ou talvez, se uma das suas unidades de negócio estejam dando prejuízo, ou unidades de um laboratório, de uma clínica, talvez você tomar a decisão de encerrar as atividades. É uma decisão muito inteligente. Muitas vezes você parar de fazer o que está fazendo para você diminuir aquele prejuízo, né? Ou, infelizmente, talvez encerrar o negócio, né? E quando eu trabalho com dados, eu não posso esquecer que existem muitos erros que eu posso cometer que vão me trazer informações incorretas que vão fazer com que eu não consiga tomar decisões para o meu negócio. Então, eu posso ter viés na coleta dos dados, né? Que é quando eu posso colher dados apenas para favorecer um resultado. E aí entra o livro que eu falei com vocês, Como Mentir Usando Estatística. Ele fala isso, eu posso trazer só um dado. De repente, e isso pode gerar um conflito de interesses muito grande na empresa. De repente, eu sou o vendedor e eu sou a pessoa que cadastra o preço de venda no sistema. Eu tenho um poder de dizer o que vai ser recebido muito grande. Então, eu posso colocar num relatório de vendas somente as vendas boas, não as vendas ruins. Ou eu posso simplesmente pegar um dado, deixar de trazer outro, e com isso eu trazer uma informação errada, porque eu selecionei. Então, até hoje, as empresas hoje que têm governança corporativa, que têm compliance, principalmente as empresas que têm capital aberto, ou que têm grupos de investimento por trás, mesmo que não sejam empresas de capital aberto, elas fazem um trabalho de governança muito importante. Então, quem cadastra preço no sistema, tabela de plano de saúde, tabela particular, não pode ser a pessoa que negocia ou que é a pessoa que audita isso, porque é conflito de interesse, né? Pessoal, eu cadastrei errado, peraí, deixa eu corrigir. Tá cadastrado certo aqui, não tá errado, não, o erro não foi meu. Então, coleta de dados pode sim ter viés. Os dados podem ser despadronizados, então, cada mês eu mandar esse relatório num padrão diferente. Por que que isso é ruim? Porque em determinado mês eu posso mudar o padrão para que aquela informação ruim não apareça. Então, relatórios e estatísticas podem ser usadas dessa forma, né? E dados fora de contextos, né? Então, igual o exemplo que traz aqui, aumento de reclamações sem considerar que o volume de vendas também cresceu. Então, aumentou a reclamação, beleza, o pessoal lá da área de experiência do paciente, do cliente, manda o fechamento do mês. Olha, reclamação aumentou demais, o que que aconteceu? Aí a área estratégica, ou a área de projetos, ou a área de atendimento ao paciente, ou a área comercial vai falar, pois é, mas o volume de pacientes atendidos aumentou em 30%. E eu não tive aumento de quadro de pessoas. Então, as pessoas esperaram mais, talvez demorou mais para entregar resultado de exames. Com isso, o nosso NPS ou outro indicador que mensura a experiência do paciente foi por água abaixo, né? Da mesma forma, a falta de padronização. Diferentes unidades de medidas para o mesmo dado. Então, eu trato ele como percentual, trato ele como número bruto ou como número líquido. Então, é igual o viés na coleta, pesquisa de satisfação realizada apenas com clientes recorrentes e não com novos consumidores. Outro exemplo de que eu posso estar enviesando uma decisão, um relatório e dados. Então, para quem lidera um time, tem que ter muita experiência com aquelas informações, porque pode ser que um relatório venha errado. E às vezes não por maldade também, por intenção, mas por falta de experiência com dados, acabou de entrar na empresa e ainda não conhece os números profundamente. Então, para isso, é preciso ter um processo de amadurecimento muito forte, que esteja alinhado com as políticas da empresa, né? E como que eu vou construir relatórios e vou fazer análises eficientes, né? A análise de dados só se torna útil quando as informações são organizadas e apresentadas de maneira clara e objetiva. Lembra que lá atrás, uma das habilidades que eu falei de gestores, líderes, empreendedores, é saber apresentar esses dados? É aqui que eu vou entender como estruturar essas informações e trazer de uma maneira clara, para que a pessoa veja ali o objetivo final. E esses relatórios, eles precisam ser bem estruturados e tem que ter padrões, tem que ter um padrão a ser seguido. E todas as áreas, porque, muitas vezes, vamos supor que o Diego é dono do laboratório dele, o posto de coleta que ele está abrindo. E ele tem 4 líderes dentro da empresa dele, de 4 unidades ou de 4 departamentos.
Ele tem que pedir que esses números venham de forma padronizada, para que, primeiro, ele entenda, e segundo, para que todo mundo fale a mesma língua. Porque é muito difícil você pegar um relatório de uma área que ninguém explicou verbalmente, apenas lendo. É mais difícil de interpretar. Então, é importante que as lideranças superiores da empresa priorizem essa padronização dos dados, né? E aí, para a gente poder ter um bom relatório, o que ele precisa ter? Primeiro, o relatório tem que ter um objetivo, ele tem que ser claro. O que eu quero com esse relatório? Margem de lucro dos exames lá do grupo de biologia molecular, da Hemato, por exemplo. Então, é um relatório só de margem de lucro ou relatório de exames entregues dentro do prazo somente nesses departamentos aqui da área técnica do laboratório. Então, já tem que estar lá no topo do relatório escrito isso. Ou no e-mail em que a planilha foi enviada, ou no corpo do e-mail que o relatório foi enviado no próprio corpo. Eu tenho que ter fonte dos dados. Nunca criem uma planilha com dados ou um relatório sem colocar a fonte. Mesmo que a fonte seja fonte, sistema SoftLab. A fonte é o sistema SoftLab. E uma dica que eu dou para vocês: vai tirar um relatório do sistema no Excel, a primeira abinha deixa os dados originais, do jeitinho que você tirou. Que alguns sistemas, inclusive, colocam lá o horário e a data que aquele relatório foi impresso. Aí vocês copiam, abrem uma nova abinha no Excel e passam os dados para lá. Aí vocês vão conseguir aí ter uma informação bem coerente, né? Os indicadores precisam ser relevantes. Você, para isso, precisa selecionar métricas estratégicas para o seu negócio. Então, eu preciso ter indicadores relevantes. Esses relatórios vão me dar essa informação, que é o quê? 90% dos nossos exames são entregues dentro do prazo. Desses 90%, metade são exames que eu entrego antes do prazo. E 10% são exames atrasados. Desses 10%, por que atrasa? Atrasou porque teve atestado médico, teve licença, teve um afastamento coletivo, o equipamento estragou. E todo indicador ele tem que ter uma análise crítica, porque a alta direção, gerentes, gestores, donos do negócio vão perguntar por que aquele indicador está mal. Indicador mal é duas questões. Processo ineficiente pode dar prejuízo para a empresa, né? Visualização dos dados, usarem os gráficos, tabelas, dashboards, que facilitem essa interpretação dos dados. Então, os dados também têm que estar bem claros e tem que ser. Não adianta também colocar uma planilha cheia de dados, ninguém vai entender. Se for o caso, coloca o dado final e tenta explicar na conversa como é que foi, ou manter o relatório de apresentação mais simples e mandar para o gestor uma versão mais completa, são alternativas que pode ter. Análise e insights, né? Interpretar os números e apresentar recomendações acionáveis. Se você faz um relatório e está mensurando uma informação, significa que você precisa analisar isso e apresentar soluções, insights, ideias, né? Não, fazer um relatório por fazer não tem sentido nenhum. Você, enquanto. Não sei se existe esse termo, né? Vamos dizer assim, você como um relatorista, você não tem a função apenas de tirar dados, você também pode analisar e passar para frente. Mesmo que você não seja a pessoa que vai falar depois para alguém sobre esses dados, mas saber analisar é importante. Se você não souber analisar, você não vai ter nem base para tirar novos relatórios que sejam tão melhores quanto aqueles que você já está acostumado a tirar. E conclusão e próximos passos. Analisou os dados, tirou os insights, tem uma conclusão e quais são os próximos passos. A conclusão é: nós tivemos prejuízo no mês de março de 2025. Próximos passos: reduzir custos nessa área e precisar aumentar as vendas em pelo menos 15% em relação a abril do ano passado e em relação à média dos últimos 3 meses, para que nós voltemos a ter lucro no mês de abril. Ponto final, gente. Simples assim. Não dá para enrolar. A conclusão é uma: ou a empresa está tendo lucro ou prejuízo, ou o processo foi eficiente ou foi ineficaz, né? Ou as pessoas conseguiram fazer ou não conseguiram. Então, ou o paciente, ou o cliente está satisfeito ou não. Eu fui numa grande varejista fazer benchmarking há uns 2 anos atrás aqui de Goiás, uma empresa muito conhecida, quem é daqui conhece, né? Eles vendem online, vendem em loja. E nesse benchmarking, nós perguntamos para os gestores lá quais são os principais indicadores hoje da empresa. Os principais indicadores são dois: margem de lucro e satisfação do cliente. Só isso que interessa. Se o cliente está insatisfeito, eu não tenho lucro. Se o RH contrata mal, eu tenho prejuízo porque eu tenho custo de treinar o cliente
o funcionário, e eu tenho custos do período que aquele funcionário não está produzindo, está treinando, o cliente tem que estar satisfeito. Se foi mal contratado, atendeu mal o cliente fica insatisfeito e não compra de novo, ou não efetua aquela compra ali na loja, ou no próprio site, ou num televendas. Então, quando as pessoas falam qual é os melhores indicadores de uma empresa, eu também sigo a cartilha dessa empresa. Margem de lucro, satisfação do cliente. Gente, sem isso, não tem função. É igual as pessoas falam, qual é a função de uma empresa? Para mim, a empresa só tem uma função que ela cumpre: dar lucro. Ponto final. Mas aí, quando eu falo isso, alguns falam comigo, mas Luiz, a minha empresa tem propósito, a gente, né, faz caridade, a gente tem ações filantrópicas, a gente ajuda algumas associações. Beleza, legal, concordo que sua empresa é. Mas sem dinheiro do lucro, você não consegue fazer isso. Você não consegue pagar nem salário dos seus funcionários em dia. Então, a função social de uma empresa é dar lucro. Se eu estou fazendo toda essa gestão aqui, eu estou querendo que ela dê lucro. E olha que nós nem entramos ainda na parte de pesquisa e inteligência de mercado. Nós vamos entrar nas próximas páginas. Por quê? Porque eu preciso entender o que é dados primeiro, antes de começar a pesquisar. E aí vem aquela pergunta, né? Storytelling, né? Aquele termo tão famoso, né? Que é contar histórias, para transmitir uma mensagem, né? Ah, eu vou fazer a minha palestra, vou usar o storytelling, vou contar a minha história ou a história de outra pessoa, vou simular uma história para facilitar o entendimento, né? E é a arte de contar histórias de forma estruturada para transmitir uma mensagem de maneira mais clara e envolvente. Então, é possível sim você apresentar dados com storytelling. Para isso, eu preciso contextualizar um problema, apresentar os dados de forma intuitiva, conduzir essas informações para uma conclusão e fazer tudo isso para que gere engajamento. Ou seja, eu vou trazer um problema, as pessoas vão ter que ouvir eu falando desse problema, apresentar os dados que muitas vezes não são positivos, para quê? Para que a gente tenha uma conclusão que a empresa está indo bem ou está indo mal, e de forma que eu consiga engajar as pessoas a virem juntos nessa solução. E todo mundo que está aqui lida com pessoas sabe que esse é um dos maiores desafios de qualquer empresa no mundo, é engajar pessoas. Então, contar histórias, talvez, para analisar dados, faz sentido, né? E agora vamos entrar para as duas áreas que tanto nos interessam aqui: fundamentos de pesquisa de mercado. Primeiro, vamos falar o que é pesquisa de mercado, né? Pesquisa de mercado é o processo sistemático de coleta, análise e interpretação de dados sobre consumidores, concorrentes e mercado. Laélia lembra bem que no grupo que nós trabalhamos tem uma área que faz exatamente isso, né? Além de outras funções, é claro, mas a área de pesquisa de mercado, inteligência de mercado, esse processo, por exemplo, por que eu faço uma pesquisa de mercado? Quando eu quero abrir um novo negócio, quando a minha empresa vai bem, eu quero abrir uma segunda unidade, eu tenho uma indústria e quero abrir uma nova planta. Por quê? Eu acho que eu tenho potencial de produzir mais. Por quê? Ah, porque o mercado agora está em alta, igual, por exemplo, na época da pandemia, muitas empresas tiveram que aumentar a produção. Por quê? Fornecer insumos como luva, máscara, álcool em gel. Por quê? Porque a demanda estava muito alta. Então, as empresas investiram nisso. Inclusive, muitas empresas até começaram a doar, a fabricar álcool em gel para doar, porque a indústria tradicional não estava dando conta de produzir. Máscara, luva, foi a mesma coisa. Então, não precisou nem fazer uma pesquisa, né? Você já tinha o cenário ali. Mas, por exemplo, eu estou com um projeto neste momento lá na capital, em São Paulo, no qual duas profissionais de saúde querem abrir um serviço muito específico de saúde, muito específico, no qual eu não posso revelar aqui o que é por força de contrato, por sigilo, ética e por questões de que o projeto, né, ainda não lançou, ele só vai ser divulgado assim que tiver data de abertura e que vai ser feito o marketing. Mas eu analisei o mercado usando algumas ferramentas, dentre elas aquela que eu falei que ia ensinar do Google. O que eu fiz? Entendi qual que é o cenário que essa clínica vai ter, e eu entendi quem que é o público que vai procurar por esse serviço, quem me deu essas informações. Um pouquinho o mercado, mas grande parte veio das sócias, que elas também já fizeram um trabalho de pesquisa. Conversando com elas, entendi.
e fui buscar outros negócios parecidos com esse e que são escalados, já foram escalados, já estão em vários locais. Então, eu fiz uma pesquisa na capital por todos esses negócios, primeiro, para entender quais são os locais, regiões da capital do estado de São Paulo, dentro de São Paulo mesmo, capital, em que mais tem negócios com aquela característica. Então, eu já consegui entender um pouco de onde esse serviço de saúde vai ser aberto. Quais são os hábitos de consumo dessas pessoas? Fui lá no IBGE, fui em institutos de pesquisa, consegui alguns dados sobre consumo de serviço de saúde. Fui entender, entendeu? Não, faz sentido. Quanto que esse público pode pagar? Fizemos uma pesquisa de quanto custa no mercado na região. Custa X, Y, Z. Opa, agora eu acho que nós realmente entendemos o que que a gente precisa para poder fazer essa pesquisa. Então, nós já fizemos grande parte dessa pesquisa, grande parte dela está pronta e nós já podemos, já tomamos algumas decisões, inclusive do imóvel onde vai ser a primeira unidade desse serviço. Isso com base em quê, gente? Pesquisa de mercado, coleta, análise e interpretação de dados sobre consumidores, concorrentes sobre o mercado. Não tinha benchmarking aqui, nós fomos encontrar esse benchmarking na Europa e em uma cidade do Oriente Médio. Então, já é um negócio novo. Então, eu já tenho uma informação aí para as duas sócias do negócio. Pode acontecer que esse negócio tenha um risco muito grande, porque não existe outro desse no Brasil. Ele pode viralizar, mas ele tem um risco muito grande. Então, a gente, se for apostar com capital próprio, você vai ter que investir só até aqui para valer a pena. Agora, se tiver um investidor que está disposto a arriscar, não, aí dá para gastar um pouco mais. Então, olha como é que a pesquisa de mercado me trouxe um monte de informações. Então, o Diego vai abrir um posto de coleta, ele pode chegar e pode fazer uma pesquisa de mercado. E, inclusive, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Já deixei separado aqui. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, vamos supor que eu, Luiz Henrique Soares, quero abrir um ferragista em Goiânia. O que que eu fiz aqui no Google? Eu vim aqui e pesquisei ferragistas em Goiânia. E aí me apareceu os locais aqui. Normalmente aparece até uma caixinha separada aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em mais lugares. E agora vai aparecer para mim vários ferragistas, né? Inclusive, alguns aqui estão patrocinando. Olha como é que Goiânia é cheia de ferragistas, né? Que nós estamos na capital. Se eu for colocar na região metropolitana de Goiânia, eu vou ver ainda mais. Então, peguei aqui, ó, o primeiro ferragista, Ferragista Alvorada Ferragens. Vim aqui, e aí, aqui está o segredo de uma ferramenta poderosa, gratuita, que vocês têm para fazer isso. Cliquei em salvar. Cliquei em salvar, vou criar uma nova coletânea aqui no Google. Vou colocar aqui ferragistas na Grande Goiânia, que seria a região metropolitana de Goiânia. Criei aqui a coleção. Agora eu vou vir aqui no Ferragista Martins, salvar, já vai aparecer aqui para mim, Ferragistas em Goiânia. Salvei. Vou vir aqui, Ferragista Nova Suíça. E já ficou salvo? Olha o que aconteceu. Ferragista Central. Vou vir cá, Ferragistas na Grande Goiânia. Ferragista Lima Matriz. Setor Goiânia Viva. Por que isso aqui já está salvo? Teve lugares favoritos? Não, Ferragistas na Grande Goiânia. Eu posso, o mesmo endereço que tem no Google aqui, eu posso colocar ele em mais caixinhas, tá? Ferragista Amarelinha. Vou vir aqui, Ferragistas na Grande Goiânia. E aí vocês estão vendo aqui que eu estou marcando todos. Então, eu vou fazer com todos os ferragistas, vou entrar um por um. Olha lá, CRS Ferragens. Salvar. É bom olhar se o lugar existe, às vezes ele está sem endereço, às vezes ele está até fechado permanentemente, né? E aqui eu tenho várias páginas aqui. Como Goiânia, o que mais tem aqui é ferragista e distribuidor de bebidas, deve ter mais do que 9 páginas aqui embaixo. Né? Então, por exemplo, o Diego quer ver lá na Paraíba laboratórios para ele saber as regiões onde tem muito laboratório. Ele vai colocar laboratórios na Paraíba, na cidade dele. E ele vai achar, ele vai marcar e vai fazer esse acompanhamento. Eu tenho alguns mapeamentos de mercado que eu já fiz aqui,
Deixa eu só abrir aqui separado, porque assim, tem muitos aqui, alguns aqui tem até dados de clientes meus, para não ficarem expostos aqui. Mas eu tenho aqui vários levantamentos de mercado que eu fiz, vários, 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 vários e vários. Inclusive no meu mercado que eu atuo, que são o quê? São os clientes que eu quero ter aqui em Goiânia. Então, eu tenho aqui um levantamento de todas as clínicas em Goiânia. Mas eu vou trazer um outro levantamento que eu fiz aqui, ó. Vou fazer um levantamento de Palmas, em Tocantins. O que que eu fiz aqui? Eu levantei os principais serviços de saúde que tem lá em Tocantins. O que que eu fiz? Fui lá, selecionei primeiro clínica de imagem, depois laboratório, depois clínica de vacina, clínica de odontologia, clínica de estética. Eu fui lá e fui marcando todos aqui, ó, Palmas, estudo de mercado, 230 lugares. Então eu consigo vir aqui no mapinha de Palmas aqui. Olha lá, olha o tanto de lugar que eu mapeei. Então, eu mais ou menos aqui os hospitais, eu entendi qual que é a logística da saúde do Tocantins. Olha como é que tem até aqui de Palmas do estado do Tocantins. Olha como é que o acúmulo de serviços está aqui numa região. Eu fiz isso para quê, gente? Para prospectar negócios lá. Então, eu fiz esse mercado aqui, ó, estúdio de pilates, hospitais, maternidades, clínicas, laboratórios. Então, o mercado de Palmas de Saúde está todo mapeado aqui. Aí eu, periodicamente, eu e a minha equipe que eu tenho aqui que trabalha comigo, a gente vem aqui em Palmas, Tocantins e coloca clínica de vacina, laboratório, para saber se abrir um serviço novo para a gente adicionar. Então, é uma das ferramentas que eu uso para estudar mercado. Principalmente se eu quero saber onde abrir um negócio. Eu posso vir aqui e fazer, ó, não, aqui no geral, a maior parte do serviço de saúde está num bairro tal ou num setor tal. E aí eu consigo ter uma maior capilaridade. Então, aqui, ó, eu tenho muito do mercado brasileiro aqui mapeado. Não sei se ele vai aparecer aqui, mas eu tenho o mapa do Brasil aqui muito bem mapeado. Então, Goiânia aqui, você nem vê o mapa de tanta coisa mapeada que eu tenho. Olha para vocês verem. Como eu não selecionei qual que é o link ali, qual que é a biblioteca, todos esses azul clarinho aqui são mapeamentos que eu fiz de Goiânia. Goiânia provavelmente aqui é setor Bueno com setor aeroporto. Tem muito serviço de saúde. E procede lá, setor Bueno, Marista, pega um pouco ali do Lago das Rosas, Zoológico, que é o setor aeroporto, também onde tem muita clínica, muito hospital. E eu tenho, assim, todo o mercado de Goiânia mapeado. Eu tenho um cliente de laboratório que ele está crescendo em coleta domiciliar. A gente tem um mapa de Goiânia e região de quais setores nós já fomos. E aí, com base nisso, a gente consegue avaliar a viabilidade de ter a coleta domiciliar. E se eu voltar aqui e tentar achar aquele levantamento dos ferragistas que eu fiz. Deixa eu localizar aqui de novo. Eu estou separando a tela aqui porque tem dados aqui que são sensíveis, pois são de clientes meus, tá? Ferragistas na Grande Goiânia. Já até filtrei aqui, ó. Olha como é que ele já aparece no mapa para mim. Ah, eu quero saber uma região que não tem ferragista. Significa que todos os ferragistas criaram esse perfil aqui no Google? Não, mas talvez ajude. Então faz sentido sim eu fazer esse mapeamento por aqui. Então aqui, ó, os ferragistas de Goiânia. Se eu fizesse também aqui de todos, gente, isso aqui ia ficar gigantesco, né? Ia ficar muito grande. Por quê? Porque Goiânia é uma cidade que tem muito ferragista. Então eu posso colocar o mapa desse jeito, posso colocar o mapa com a imagem via satélite. Então eu tenho várias ferramentas que eu posso usar. Então é uma ferramenta gratuita que ajuda a fazer pesquisa de mercado. Alguém aqui já conhecia? Sim, Luiz, eu já tinha visto usar o Google Maps para fazer isso. E Legal, que bom. principalmente por causa das ferramentas de marcar, né? Você pode marcar de cores diferentes, você vai criando ali os marcadores, então ajuda muito a você ter essa ideia de localização geográfica das coisas. Eu Muito vi, não foi bom. na área de saúde, eu vi uma empresa da área de empreendimentos imobiliários que trabalhava com Minha Casa Minha Vida, e eles queriam mapear as regiões onde era interessante colocar mais empreendimentos. Legal.
Olha para você ver, você já tem essa experiência, muito bom. Obrigado por compartilhar com a gente aqui, Laélia. Olha como é que mais mercados já usam, né? É uma ferramenta gratuita, É, gratuita, né? Google Maps. Obrigado, Laélia. Então, a pesquisa de mercado, eu tenho dois tipos de pesquisa de mercado que eu faço. Pesquisa qualitativa e quantitativa. A qualitativa, ela explora percepções, comportamentos e motivações, e os métodos são entrevista em profundidade, grupos focais, análise de sentimentos, né, e outros. E a pesquisa quantitativa, ela mede padrões e estatísticas baseadas em amostras representativas, questionários estruturados, pesquisas por telefone, enquetes online. Então, por exemplo, uma vez já me ligaram aqui no meu celular para fazer uma pesquisa perguntando o seguinte: quando você pensa em empreendedorismo e formação do empreendedor, qual instituição você lembra? Eu falei, Sebrae. Aí começou a perguntar um monte de perguntas, Sebrae. Eu não sei se era uma pesquisa do próprio Sebrae ou se era uma pesquisa realmente mais neutra, mas eu respondi, não, Sebrae. O Sebrae, acho que é uma das referências em empreendedorismo hoje no Brasil, né? Uma instituição bem democrática e que dá acesso a todo mundo, quem está começando, mas também para quem já está um pouco mais avançado. Para quem está começando, existem programas de graça, ou que você paga um valor muito simbólico para uma consultoria de muita qualidade, ou empresas grandes que colocam o Sebrae lá dentro, né? E, e era uma pesquisa quantitativa, né? Mas ela também tinha um pouquinho de qualitativa também, porque tinha algumas perguntas mais profundas, né? E o capítulo 6, gente, para a gente já começar aí caminhar para o final do nosso workshop, é a inteligência de mercado competitiva, né? Essa pesquisa de inteligência de mercado competitiva, né? O que que é isso, né? Inteligência de mercado é o uso de dados para monitorar concorrentes, consumidores e tendência, ajudando as empresas a se posicionarem estrategicamente, né? O foco está em transformar informações dispersas em insights acionáveis para a tomada de decisão. Se na pesquisa eu estou pesquisando e buscando essas informações, aqui é onde eu vou pegar esses dados para começar a monitorar o mercado. Então, vamos pegar um dado aqui que a gente tem, por exemplo, um dado aqui que eu uso muito aqui com os meus clientes, que são serviços de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, trabalha trimestralmente com os dados dos usuários dos planos de saúde. Por que que esse dado é importante aqui para mim, em Goiás e em Goiânia, em específico? Eu só consigo tirar esse dado nacional por estado e por capital, que é o dado que a ANS me entrega para os meus clientes aqui de Goiânia que atendem planos de saúde, para saber, de repente uma clínica de imagem está falando comigo o seguinte, olha, Luiz, a GEAP caiu o movimento aqui, mas olha aqui os dados da ANS, a GEAP teve uma queda aí de 6% no número de usuários. Então, justifica que caiu a demanda de GEAP. Então, olha como é que isso eu estou fazendo inteligência de mercado. Eu tenho um dado público que eu uso para monitorar o meu resultado. Não significa que é a única explicação para aquela situação? Não, gente, não se iludam. A GEAP caiu porque, de repente, talvez a GEAP tenha um público muito grande de idosos, né? Isso é uma realidade. Meu laboratório não é tão acessível para idoso assim. E aí os idosos pararam de vir porque o outro laboratório tem uma recepção melhor, maior, tem mais espaço, faz coleta em casa. Então não significa apenas isso, mas eu posso pegar os meus dados também para comparar com o mercado para poder fazer esse acompanhamento. Preço de concorrentes também pode ser feito. As áreas de inteligência de negócio fazem cotações no mercado ou contratam empresas para fazer esse tipo de cotação e acaba que essas cotações funcionam. Essas cotações elas funcionam como ferramentas de monitorização. Tem um cliente meu laboratório que a gente tem alguns exames estratégicos que a gente quer vender muito, que são exames que não dependem de plano de saúde, até porque não tem cobertura. Então, o paciente pode fazer ali diretamente ele mesmo, uma sexagem fetal, talvez um HIV, que ele não precisa do pedido médico, ele está com pressa de uma dúvida que ele teve, de uma relação desprotegida, ele vai lá, faz o exame e já vê o resultado dele. Não estou falando que é certo fazer exame sem pedido médico. O que eu estou falando são exames que os pacientes fazem sem pedido médico. Exame toxicológico. Então, são exames que nós temos uma pessoa dentro desse laboratório que está monitorando o tempo inteiro os concorrentes da região. Por quê?
que esses exames estão mudando de preço mensalmente. Um deles até mudou mais de uma vez, porque são exames que os laboratórios querem vender, principalmente aqueles que não conseguem credenciamento com os planos de saúde. Então, vai vender para o paciente particular um exame que já não seria coberto pelo plano. Beta-HCG é outro exame que muita gente faz sem pedido médico. Então, esses exames têm que ter um preço competitivo. Então, as empresas estão fazendo essas pesquisas sempre para poder manter o preço delas equilibrado para evitar de perder o paciente para a concorrência. E nós sabemos também que laboratório é um serviço que é posicionado por preço. As pessoas que têm plano de saúde, né, infelizmente no Brasil, somente 25%, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, apenas ali em torno de 52 milhões de brasileiros têm acesso a um plano de saúde privado. Dados atualizados, tá, gente? Do final do ano passado. O que que isso significa, né? Significa que um quarto da população acessa a saúde privada, que é quem? É quem pode pagar e quem trabalha e tem o plano de saúde. Desses 52 milhões de pessoas, 70% são planos empresariais. Ou seja, tem plano de saúde, 70% de quem tem plano de saúde é quem trabalha. O restante paga do próprio bolso ou tem aqueles planos por adesão. Eu sou administrador de formação. Conselho aqui regional de administração tem uma parceria com uma operadora local, que é uma cooperativa. Então, se eu aderir ao plano por ser um administrador que tem o meu registro no CRO, no CRA, eu tenho direito a ter aquele plano com preço diferenciado. Mas 70% são planos empresariais. Então, esses dados são importantes para mim também. E, infelizmente, quem não tem plano de saúde são as pessoas que muitas vezes não conseguem acessar o SUS, que é uma população muito grande. Logo, essas pessoas vão no laboratório que elas vão dar conta de pagar. Então, talvez aquele laboratório ali que tem uma estrutura mais premium, ele não consegue absorver essa demanda. Os laboratórios que estão em regiões mais periféricas vão conseguir fazer. Nós sabemos que tem laboratórios que têm unidades em bairros de classe A e B e tem o mesmo laboratório em locais de classe C, D e E. Existem tabelas diferentes. E nós temos, inclusive, muito no mercado de São Paulo, grandes marcas que têm outras marcas mais segmentadas, uma marca para um público A e B e a outra marca para o público C, D e E. Então, eu estou trazendo aqui dados de uma inteligência de mercado que já foi feita e que a gente já sabe que é assim no mercado. Então, eu levo isso para os meus clientes e diversas outras informações que eu posso pegar aqui para monitorar, para acompanhar, né? E o foco aqui é transformar informações dispersas em insights. E aí o livro Small Data também ajuda muito aqui, porque dados de estatísticas de consumo podem trazer grandes tendências para serviços de saúde também. Ou seja, se na minha cidade mais laboratórios estão usando influenciadores digitais para melhorarem a demanda de novos pacientes, por que que o nosso laboratório não usa? Olha aqui, ó, eu estou acompanhando o Instagram desses laboratórios aqui. Depois que começou a fazer campanha com aquela blogueira, eles aumentaram em mais de 20% o número de seguidores. E essa área de inteligência de mercado pode também estar monitorando os Instagrams. Inclusive, a Meta disponibiliza alguns dados, como a questão das campanhas que já foram feitas. Então, existe também esse monitoramento. Provavelmente quem faz é o marketing, mas isso é inteligência de mercado. Então, a grande diferença aqui que a gente tem para poder trazer é o que é pesquisa de mercado? Processo estruturado para coletar informações específicas. Inteligência, processo contínuo de monitoramento e análise de dados internos e externos. Essa é a grande diferença. E, né, os componentes da inteligência de mercado é a análise da concorrência, né? Então, tem aqui matriz SWOT, benchmarking, que você pode fazer para poder conseguir fazer esse monitoramento. Eu tenho mapeamento de tendências, né, que identificar essas mudanças de comportamento consumidor, análise de redes sociais, Big Data. Recomendo uma empresa para vocês, WGSN, eles soltam relatórios incríveis de estudo de mercado e eles ainda, inclusive, trazem muitos dados sobre essa geração Z, que é essa geração mais recente, que consome de uma forma diferente. São muito boas. E análise de clientes, né? Então, ele vai lá, pega o CRM da empresa, onde tem os dados dos clientes, e começa a analisar. Peraí, então, aqui no meu laboratório, pacientes entre 20 e 40 anos, os pedidos de exames deles são maiores, ou eles demoram mais tempo para vir.
Ó, o paciente acima de 40 anos, ele já vai mais de uma vez no laboratório. O que que isso significa? O que que eu posso tirar de conclusão disso? Ó, os exames de HIV estão sendo mais feitos por homens entre 15 e 25 anos, né? Então, olha o tanto de dados que eu posso tirar para concluir com as informações que eu já tenho. Imagina quando eu anexo isso com estudos do mercado, com as pesquisas que a gente faz. Quem trabalha com isso, com certeza, tem informações muito poderosas. E a conclusão, gente, para a gente aqui encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje aqui, gostaria que a gente conversasse um pouquinho aí mais, é seja um líder guiado por dados e informações reais. Esse é o grande diferencial. Se um colaborador que trabalha com vocês ou alguém da equipe fala, Fulano, precisamos fazer isso. Por quê? Porque o faturamento está caindo. Está caindo quanto? Ah, porque está vindo menos pacientes. Menos pacientes quanto? Quantos pacientes vinham nesse mesmo período no ano passado e quantos pacientes atendemos nos últimos 5 meses e quanto que nós estamos atendendo no mês passado e esse mês? Comecem a cobrar, inclusive quem é consultor igual a Elia, comece a cobrar dos seus clientes mesmo. Quando eles trazem uma informação de consultoria, pergunte: por que que você está falando que isso está acontecendo? Por qual motivo? Traz dados reais, tragam informações reais. Por quê? Porque essas informações elas vão ser muito úteis e elas são informações que vão ajudar vocês a tomarem melhores decisões. Gente, em qualquer coisa da vida de vocês, até isso aqui vale para a vida pessoal. Ah, eu preciso comprar uma casa nova, quero comprar um apartamento, eu e minha esposa, ou eu e meu marido. Vamos fazer uma matriz SWOT, né? Forças, fraquezas no ambiente interno, oportunidades e ameaças no ambiente externo, né? Vamos lá, força. Os dois estão empregados, estão ganhando bem, né? Segundo, força. As empresas que nós trabalhamos, os dois segmentos das empresas onde nós trabalhamos estão bem, não são mercados ali que estão vivendo crise, está vendendo bem. Força. Outra força que nós temos, né? Na região onde a gente mora, os imóveis estão mais baratos. Outra força que nós temos, né? A gente não tem dívidas, né? Então, beleza. Agora vamos para as fraquezas, né? Que a gente tem. É, Nós temos 2 filhos, né? O gasto com filhos é muito alto. Quem tem filho sabe disso, né? Ou pode ser uma fraqueza que possa ser que um tenha mais chance de ficar desempregado que o outro, que o dólar está subindo e o dólar impacta mais o emprego de um do que o do outro. Pode ser uma fraqueza, né? Mas as oportunidades do mercado. Imóveis na região são mais baratos, a economia do país tende a ficar favorável, taxa de juros de financiamento ela foi reduzida, a Caixa Econômica aumentou o valor do Minha Casa Minha Vida para conseguir taxa de juros melhores. Mas e as ameaças? Uma pandemia que ninguém previa até pouco tempo atrás, hoje todo mundo coloca no seu planejamento estratégico uma pandemia, né? Eu coloco em todos os planejamentos estratégicos que eu faço. Outra ameaça, né? Os Estados Unidos, né? Com essa questão da taxação, ameaça. O nosso próprio governo que está também mudando um pouco as suas políticas aí, questão de cobrança de taxas, impostos, né? Taxa, no caso lá da taxa das blusinhas, né? Impostos não posso falar aqui agora, né? Nem é verdade, mas o aumento das taxas lá impacta para alguém isso, né? Então, é uma ameaça. Aumento do custo de coisas básicas pode ameaçar a gente, um casal, para comprar um apartamento. Então, aumento de comida, aumento do combustível. Então, eu fiz uma matriz SWOT do problema comprar um apartamento. Por quê? Preciso de dados para tomar uma decisão. E na empresa onde a gente trabalha, gente, é a mesma coisa. Eu preciso de dados para tomar decisão. Então, recapitulando o que nós falamos hoje, o que é pesquisa de mercado e o que é inteligência de mercado? Vou trazer essa tela de novo. Pesquisa é um processo de coleta de informações internas e externas, e inteligência é como que eu monitoro dados internos e externos, e com isso eu consigo tomar decisões para o meu negócio. Sejam elas decisões assertivas para novos investimentos, para crescimento, para abrir uma nova unidade, para abrir uma nova fábrica, ou informações que eu preciso para simplesmente poder tomar decisões como eu vou
fechar uma unidade da minha empresa. É outra decisão que eu preciso tomar. Simplesmente eu vou ter que mandar pessoas embora, eu vou ter que tentar trabalhar com menos estoque possível. Por quê? Porque eu já entendi que no mercado esse insumo que eu uso vai aumentar de preço por causa do dólar, por causa de indisponibilidade. Esses dias foi até engraçado, eu vi um podcast que estava o gerente, o diretor, não lembro o cargo dele, mas ele era o cara do pricing da Cacau Show, o cara de precificação. Eu acho que eu até mandei no nosso grupo lá da jornada, grupo nosso no WhatsApp. E ele falou que um dos problemas do mercado de chocolate é o cacau. Por questões climáticas, o cacau é uma matéria-prima que vai ter escassez em algum momento. A Cacau Show está tentando ser autossuficiente com a produção do cacau, mas o mundo ainda depende muito da África. E pelo que ele falou, o processo de coleta e manipulação do cacau não é igual a soja e outros grãos, que é totalmente automatizado, que tem colheitadeiras, tem aqueles equipamentos. É manual. É simplesmente um cara que tem uma fazenda ali que tem cacau. Então, é um produto que pode sim ter. Então, as áreas de pesquisa, inteligência do mercado de quem vende chocolate estão lá monitorando o tempo todo. Imagina o tanto que esse item, o preço dele não encarece, né? Então, dizem que o chocolate pode se tornar um produto de luxo. Como que a gente sabe disso? Pesquisando e lendo notícias. Mas como que as empresas de chocolate fazem isso? Elas estão monitorando como é que está a produção de cacau no Brasil, se é possível aumentar, diminuir, ter uma produção própria. Tudo isso, gente, as empresas fazem com pesquisa e inteligência de mercado. A Cacau Show, falando ainda dela, comprou o antigo Play Center, está montando parques, e ela já tem pousadas da Cacau Show, ou seja, foi feita uma pesquisa de mercado, foi feito um acompanhamento desse mercado para que esse grupo empresarial investisse em algo tão diferente do que é ter lojas de chocolate. Então, as empresas estão trabalhando mais desse jeito. Um outro artigo que eu escrevi e postei lá no meu blog é o fim dos intermediários. As empresas estão cada vez mais cortando intermediários entre o seu relacionamento com o seu consumidor. Um dos melhores exemplos que nós temos hoje é a CIMED. Por quê? Porque a CIMED está investindo em produtos que não precisa dar indicação de ninguém para o cliente comprar. Ela está aumentando esse portfólio de produtos. Então, agora entrou na área dental com enxaguante, creme bucal. Por quê? Porque não precisa de uma receita médica para comprar. Aquele Carmed, que é o protolabial, já tem com várias marcas, a Coleb ali, Balas Fine, Balduco, porque eles querem chegar no consumidor final. Quanto menos intermediários, melhor. Então, tudo isso, gente, é pesquisa e inteligência de mercado, né? Para, de novo, chegar aqui na nossa conclusão. Seja um líder guiado por dados e informações reais. E esse foi o nosso workshop. Obrigado por vocês